Olá, bom dia! O nosso assunto de hoje que vamos refletir junto está em João, é Jesus, que nos fala, no capítulo 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Muito bem, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, ele alerta a todos nós que, de braços cruzados, esperamos a proteção do Senhor para desfrutarmos o contentamento sempre, imediato, no corpo, no presente, aqui na terra. Mas não queremos ir até Ele para nos apossarmos da vida eterna. Isso está em Fonte Viva, Emmanuel, Chico, capítulo 35. Pois é, queridos, aguardamos, esperamos a solução de Deus sem querermos fazer a nossa parte. Queremos uma vida melhor, declaramos aos 7 ventos sermos aprendizes do Mestre Jesus, porém não queremos colaborarmos com Ele para a construção de uma vida melhor aqui na Terra. A imagem que ilustra bem no Evangelho essa reflexão é quando Jesus faz uma pergunta muito importante ao homem que jazia na borda do tanque de Betesda. Ele estava lá há 38 anos. Esse trecho está em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Eu vou lembrar vocês, é o paralítico de Betesda. Betesda quer dizer um lugar de misericórdia. Fica ali mais ou menos a nordeste de Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, Muito bem. Esse local, ele era conhecido lá o próprio João explica no capítulo 5, versículo 4, diz que nesse tanque, que aliás encontraram depois esse tanque, e ele tinha mais ou menos alguns locais entre 50 e 100 metros, eram 2 tanques divididos no meio por uma pedra, tem até uma imagem, de um anjo agitando as águas. Exatamente, o primeiro doente que entrava nesse tanque, depois das águas serem agitadas, era curado de qualquer enfermidade. Está lá escrito mesmo em João, E as pessoas, os paralíticos, todas as pessoas doentes ficavam na borda desse tanque, esperando que as águas agitassem para entrar. Mas esse homem, ele era paralítico, ele precisava de que alguém o ajudasse a colocar nas águas, E às vezes as pessoas ficavam horas e horas esperando. Muito bem. Esse homem já tinha 38 anos, E ele estava ali. Jesus passou por ali e perguntou para ele, olha essa pergunta, queres ser curado? Em outras palavras, você se importa com o seu problema o suficiente para fazer alguma coisa a respeito, mesmo que isso exija alguma ação, esforço, sacrifício ou até sofrimento da nossa parte? Como aconteceu muitas vezes conosco, Aquele homem respondeu a Jesus com autopiedade. Mas como Jesus é amoroso e conhece os nossos desejos mais profundos, ele geralmente ignora a nossa choradeira e autocomiseração e nos coloca à prova. E aí ele responde ao paralítico de Betesda, levante-se, diz Jesus. O que ele quis dizer? Pegue o seu problema e vá andando, Não espere que os outros sintam pena de você. Levante-se, diz Jesus. Amigos, se precisamos de um toque de Deus, perguntemos a nós mesmos. Se estamos tão ansiosos para ver a situação resolvida, que estaríamos dispostos a fazer alguma coisa a respeito. Não esqueçamos que a incumbência de hoje não é um lugar fixo, é apenas um degrau para a nossa evolução. Está lá no livro do Inácio Ferreira, através de Carlos Bacelli. Todos nós, nos diz o Dr. Inácio, construímos ao nosso arredor, à nossa volta, o ambiente necessário para construções definitivas da nossa alma. Nós é que construímos o que está à nossa volta, todas as situações. Então não nos é lícito fugir da responsabilidade que nos compete sobre a falsa ideia de nós sermos mais virtuosos que os outros que caminham conosco. E aí nós fugimos.
Emmanuel, em Fonte Viva, nos diz de que não adianta cortejar Jesus, adorá-lo em flores, se fugirmos aos testemunhos diários do entendimento e da bondade. Exatamente. Paulo, na sua carta ao povo de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, nos ensina: aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, melhorarmos a vida com aquilo que nós temos. Quantas vezes somos convidados a servir, porém aguardamos a hora certa, o título, os amigos ideais, o esposo, a esposa perfeita. Ai, gente, enfim. Cláusulas diversas para iniciarmos o propósito de servir. Queridos, sonho sem ação é fantasia. A felicidade, ela se alimenta de sonhos. E ser feliz é trabalhar com alegria na realização de todos esses sonhos. Desfrutando cada momento desse trabalho, cada passo. Mas não podemos esquecermos de que, embora a realização de sonhos tenha boas chances de trazer felicidade, isso vai depender muito de como nós comemoramos a concretização desses sonhos. E para comemorar adequadamente, é necessário que nós apreciemos toda a jornada em busca desses sonhos. Cada momento. Né? É necessário que nós já sejamos felizes durante o processo de construção desses sonhos e vibremos com cada pequena vitória nessa nossa busca. Cada pequena vitória, você tem que se felicitar e tem que comemorar, porque isso traz energia, a força, a vontade para concretizar tudo, né? Então é isso, conseguir o que queremos é ser feliz com essa vitória pequenina, com aquilo que você já tem. Tem como premissa sermos felizes com o que já temos e já conquistamos. A elevação espiritual, nos diz Emmanuel no Palavras de Vida Eterna, no capítulo 24, né? Na página 24, capítulo 5, ele diz assim: elevação espiritual não é só o culto externo da religião que abraçamos, é também servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Né? Olha aqui, tem aquela frase que todo mundo fala por aí, né, de Chico, de Emmanuel, aliás, através de Chico: a nossa transformação se dará pelo serviço ao próximo. É servindo ao próximo que nós vamos nos aprimorando, não é isso? Então assim fez o mestre, doce Rabi Jesus. Ele desceu ele próprio, não mandou ninguém. Ele desceu ele próprio à esfera dos nossos corações. Entregou-se em amor, caminhando conosco lado a lado aqui na terra, mostrando que é possível sim. Jesus nos pergunta, não há 38 anos como o paralítico deitado na borda do tanque de Betesda, mas há 2020 anos, amigos. Queres ser curado? Levanta-se. Não inventemos nós desculpas, procuremos respostas, busquemos soluções, vamos produzir resultados. Está no livro O Sucesso é Ser Feliz, do Dr. Roberto Chiachik. Não adianta ficar apontando. Ele diz assim: a vida não perdoa quem apenas aponta problemas. Viver de verdade exige muito mais. Busquemos soluções, busquemos resultados. Nos diz José Carlos de Luca no livro Atitudes para Vencer, no capítulo 15. E ele ainda nos lembra que nós vivemos num mundo de imperfeições. O mundo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas, assim como nós também somos imperfeitos. Grande parte das nossas desilusões decorre exatamente de uma expectativa da perfeição das pessoas, da perfeição das situações. E como ninguém consegue ser perfeito, a maior parte do tempo, né? Aí acabamos nos decepcionando com os outros, gerando desgastes que poderiam ser evitados se nós fôssemos mais tolerantes. Se nós tivéssemos esse entendimento, que aquela pessoa que caminha conosco, ela é tão imperfeita como nós também somos. Amar é um verbo.
nós não temos de amar, nós escolhemos amar. E o desejo de amar não é em si mesmo amor. Eu quero amar aquela pessoa, mas ela não é em si mesmo amor. Amor é um ato de vontade, isto é, uma intenção, é uma ação. E sempre implica escolha. Você escolhe. Amanhã de hoje nos convida à escolha proativa. E não quereis vir a mim para terdes vida. Descruzemos então os braços. Vamos até Ele para termos a vida. Como, gente? Como? Através do serviço pequenino e diário. Generosidade, paciência, compaixão, misericórdia, entendimento. Viver acima do toma lá da cá, né? Romper aquele costume de só ser educado com os educados, de só ser generoso com os generosos, né? Falemos para nós mesmos. Quero ser bom, mesmo sem receber bondade. Ser atencioso, mesmo sem obter atenção. Ser verdadeiro, mesmo sem ter condição. Eu quero ver brilhar, Jesus, a tua luz em mim. Achar-me em ti. Alimentar-me mentalmente, espiritualmente de ti, mestre, naqueles que a meu redor habitam. É essa forma que nós vamos conseguir. E terminamos lendo um exemplo de Stephen Covey no livro Os 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes. É um exemplo muito bacana. Ele diz assim que uma garota, é um caso, né, que os pais de uma garota concluíram que seu comportamento se havia deteriorado a tal ponto que eles se permitiram, que se permitissem a sua permanência em casa, ela destruiria a família. E o pai deliberou naquela noite que quando a filha chegasse, ele trataria de dar-lhe um ultimato. Ou promovia uma série de mudanças, ou teria de morar em outro lugar. Então sentou-se para esperar. Enquanto ele esperava, ele resolveu listar uma ficha de mudanças que exigiria como condição para a filha continuar em casa. Quando terminou, ele se sentia de um modo que somente quem passou por uma situação dolorosa como essa pode avaliar. Mas esperando o regresso da filha, com o coração ainda pesado, aconteceu que ele virou a ficha. E o verso estava em branco e ele decidiu listar nessa ficha, desse lado, né, da ficha, as melhores que ele se dispunha a fazer caso ela aceitasse modificar o comportamento. Rompeu em prantos quando percebeu que a sua lista era maior do que a da garota. E foi com esse estado de espírito que a cumprimentou quando ela chegou. E os dois iniciaram ali uma longa e significativa conversa, começando com o lado dele da ficha. Sua escolha de apresentar primeiro as mudanças que se propunha fez toda a diferença, pois significava transformação de dentro para fora. Pois é, tomar conhecimento que todos somos imperfeitos e precisamos juntos modificar para construir a vida melhor que tanto nós desejamos, aqui mesmo, com o que temos, abrindo a mente, os corações para o verbo amar. Então, amigos, levante-se, disse Jesus a todos nós. Pegue o seu problema e vá andando com ele. Se queremos ver situações resolvidas, o que estamos dispostos a fazer para resolvê-las? À nossa volta, nós só temos aquilo que precisamos para construções definitivas em nossas almas, diz lá o Dr. Inácio. O Pai, na sua infinita bondade, nos direciona situações para que possamos nos adaptar. Então, fiquemos com que o dicionário Ruás fala sobre a palavra adaptar-se. Adaptar é ajuste a visão, ajusta a tua visão à situação. É um processo pelo qual um ser se ajusta a uma nova situação de vida. Ajuste a tua condição de vida para algo melhor. Modificação feita em construção para adotá-la em novos objetivos. Ou seja, uma coisa ativa, feita. Enquanto você caminha, você está fazendo. Então, uma construção, uma modificação feita em construção para adotá-la de novos objetivos na sua vida. Adaptação é uma condição essencial à felicidade, pois ela nos ajuda a viver com mais felicidade, de modo que não vivemos no mundo do deveria ser assim, mas aceitando a vida como ela é, com toda a riqueza e a miséria, com toda a alegria e a tristeza, com toda a saúde e a doença, com todo o poder
e toda limitação. Que vocês tenham aproveitado essa reflexão, assim como eu aproveitei. E eu gostaria de desejar a vocês um feliz final de semana. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Abraços fraternos.